Quantas vezes a gente já falou de depressão e ansiedade na condição autista? Várias vezes, né? Inclusive que o autista tem mais suscetibilidade à ansiedade aumentada, à depressão do que as pessoas típicas. É verdade. Mas quantas vezes você já discutiu esse assunto sobre uma outra ótica? O que leva o autista a ter esses quadros aumentados, tanto depressão, ansiedade? É realmente a natureza autística? Será que é somente isso? Será que alguém já conversou com você sobre a rotina pode ser uma dos potencializadores da ansiedade e da depressão na condição autista? E a gente falar de criança e de adultos de uma forma diferente, o quanto essa rotina que eles têm, que você tem e que os pais ajudam a perpetuar pode potencializar a ansiedade e a depressão. Vamos conversar sobre isso? Esse aqui é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você que nos assiste no YouTube. Nós chegamos a 1000 inscritos. Nossa, agora nossa vida muda, agora a gente vai ficar rico. Não é bem isso. Vocês sabem que quando a gente tem 1000 inscritos, o canal parece que ele muda de configuração dentro da plataforma. Os algoritmos começam a entender que é importante, as pessoas estão assistindo e passa aí para cima, né? Muito obrigado. E você que é do podcast, gosta de ouvir pelo podcast, obrigado. A audição, a gente manda para o podcast porque muitos autistas pediram, porque acham que de repente esse ambiente aqui traz muita estimulação e lá eles conseguem filtrar e assim por diante. E é por vocês que a gente faz tudo isso aqui. Então, vamos lá. Gente, olha, sempre a gente ouviu falar que o autismo é meio determinista, né? Assim, é por causa da condição autista que o autista tem depressão e ansiedade. É da condição autista, ele tem maiores potencialidades de ter ansiedade e todos aqueles transtornos que a gente conhece das 3 letrinhas, 4 letrinhas, assim por diante. Por causa dele ser autista, ele pode ter maiores quadros de ansiedade e inclusive o TAG, né? A pessoa gosta de falar global, ansiedade global, e também existe a situação da depressão. E isso vai levar, inclusive, a ideações, né? Então, quais ideações? Aquela que nós sempre falamos, que muitas vezes pessoas que ficam, de repente, sofrendo demais, acabam achando que a vida tem que terminar ali, e não é isso que nós queremos. Esse assunto é sensível, né? Por isso que a gente está mudando um pouco o foco dele. Então, mas existe uma pesquisa, uma só não, várias, que são de 2022 para cá, inclusive uma de 2024, que apontam uma outra situação sobre as rotinas. Às vezes a gente, para proteger nossos filhos, a gente acaba fazendo o que eles querem e a gente aprendeu que o autista, ele gosta da rotina, que a rotina é importante para ele, que dá segurança. Quantas vezes a gente já falou isso? E é verdade, a rotina é um instrumento de segurança para a pessoa autista. Ele cumprindo a rotina, ele consegue de repente achar que o dia, quando é criança, o dia está completo. E aí a partir de agora eu posso fazer as outras coisas. Mas o problema é que quando a rotina passa a ser uma prisão, em que ele ou ela passa de repente a precisar fazer todas as rotinas para que ele ache que o restante precisa fazer. Mas aí, quando ele ocupa muito tempo fazendo a rotina, que hora que ele vai fazer uma coisa diferente? Essa é o X da questão de uma das pesquisas. Uma dessas pesquisas falam que, na verdade, os pais, terapias deveriam estimular não a repetição das coisas, mas fazer coisas diferentes, para que ele possa ter contato e ter subsídios, inclusive internos, para superar essas novidades. Aí a gente impacta com diversos assuntos, né? Sabe aquela história? Eu não quero trocar minha CAD, não quero trocar minha PAP, que é o profissional da sala especial. O meu filho é assim, ele não só veste essa camisa, ele só veste esse pijama. Tá percebendo onde eu quero chegar? Que às vezes a informação, a ciência é dinâmica, gente. Às vezes o que a gente acha que era coisa da vovó era ciência, era medicina, sei lá, na década de 70, 50, 40, 30, nos anos 1800, assim por diante. E a gente foi evoluindo. Então é preciso perceber que a rotina é saudável para o autista, sim. Só que a rotina demais, ela aprisiona a pessoa autista. E aí que acontece? À medida que ele faz esse ciclo de rotina se tornar uma prisão, essas pesquisas levam em consideração que o autista tende a ficar menos humorado, levando a quadros de ansiedade por falta de coisas diferentes. Ele precisa fazer.
ele sente a necessidade de fazer, mas ficar fazendo aquilo direto, ele acaba mudando o humor dele. É uma pessoa que já sabe o que vai acontecer, não há nada de diferente, é previsível. Aí vamos mexer em outra caixa de marimbondo chamada previsibilidade. O autista, sim, ele precisa da previsibilidade, mas também ele precisa conter como é que ele vai resolver o imprevisto. Então, quando a gente fala de habilidades sociais na escola ou em outros ambientes, é que ele tem que ter contato com outras coisas. E nessa perspectiva, a pesquisa levanta que pessoas muito aprisionadas na rotina na infância, elas são mais suscetíveis à ansiedade, depressão e ideações na fase juvenil e adulta. Aí, pode você ver, né? Então, quer dizer, rotina demais também não é legal. Então, aí a gente tem que começar a pensar. E onde meu filho faz rotina? Não é somente no vestuário, na forma de se vestir, ou na forma de agir, fazer toda aquela situação que ele faz durante o dia inteiro pensando em cumprir uma meta. Ele também faz na terapia. Ele também, quando ele faz, aí você fala assim, se o objetivo do seu filho é usar garfo e faca, a terapia ocupacional vai insistir de forma insistente para ele conseguir fazer. Então nós vamos ter horas de insistência. E isso, talvez, essas horas de insistência podem também colaborar com a ansiedade. Aí você fala, mas meu filho está fazendo terapia, ele está ficando nervoso, ansioso. Presta atenção no que a pesquisa fala. A pesquisa fala justamente sobre isso. Se você estimula, você está trocando aquela rotina que ele tinha em casa para uma rotina clínica em que ele faz sempre a mesma coisa, talvez também ele esteja entediado. E aí voltamos a falar o quanto é importante o período de férias para uma criança, um período de férias clínico, quando a criança de repente sai, aí quando vem de repente um profissional e fala, não, seu filho vai perder tudo que ele ganhou, é balela, ele tem a ganhar. As pesquisas hoje apontam que fazer uma coisa diferente vai fazer muito bem a ele. E Alexandre, e o adulto? Então, o adulto tem aquela situação. Sempre falam que, mas meu filho está trancado demais no quarto, ele é adolescente, ele só fica trancado. Isso para a pessoa autista é bom. Então, quer dizer, quando ele, no caso, a pesquisa aponta que o fato dele ser isolado, restrito e, no caso, seguir um procedimento de isolamento, que isso é muito visto, dentro da rotina, eu prefiro ficar em casa, se não gosto de sair tanto, talvez para ele seja bom, e seja bom mesmo. Porque existe uma outra situação que é apontada, que o problema não é a rotina nesse caso, é ruminar o problema. A baixa estima ou o autoestigma negativo que foi construído nessa pessoa durante anos, e no autista isso é muito mais observado, pode levar a pessoa autista também a quadros de ansiedade, depressão e ideações. Porque ele fica o dia inteiro ruminando, eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim, meus pais falaram que eu sou isso, na escola eu escutei meus colegas falando que eu sou isso. Então todo esse autoestigma que foi colocado na cabeça, você não sabe o que é autoestigma? Volta uns vídeos aí para trás que a gente já falou, tá gente, de estigma para aproximação e autoestigma. É quando de repente de tanto falarem que ele é isso ou aquilo negativamente, ele começa a dizer que é. E aí o autista passa por um processo de ruminação. Gente, o termo é assim, mais próximo é esse, ruminar, igual a gente faz o ruminante, que fica mastigando aquilo ali. Eu sou uma pessoa ruim. Então, esse ruminar o dia inteiro, coisas negativas, são mais danosas do que a rotina para o adulto. Então, quer dizer, na criança, ter uma rotina é bom por um lado, mas é necessário que a gente fuja um pouco da rotina. Uma das coisas que foge da rotina na criança, e era importante você perceber, é você fazer um trajeto diferente de casa. Mas meu filho não aceita. Gente, ensina para ele. Olha, vamos conhecer uma outra estrada, uma outra, e deixa ele ver que existem outras coisas na vida. No caso do autista adulto, você de repente, ele tem essas situações que você tem que trabalhar, continuar trabalhando, mostrando que existe um mundo diferente da rotina. Mas é mais danoso, no caso, entre a rotina que ele tem e ele ficar ruminando, é preferível que você corrija o que ele está ruminando. Eu sou uma pessoa ruim. Não, você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa boa. Talvez as pessoas não te conheçam. Mas eu sou autista e todo... Não é por causa do autismo que você é assim. Às vezes a gente escuta dos pais falando, meu filho é autista, por isso que ele faz isso. Dizendo, você está ensinando, está colocando na mente dele que é por causa do autismo, ele está condenando o autismo e vai ruminar o autismo. Então, quer dizer, esse lance que os pais ficam o tempo inteiro falando negativo do autismo, não é falar romântico, mas falar a verdade, falar, filho, você é uma pessoa boa.
né? Você tem todos os desafios na dificuldade. Desafios pela frente mais que as outras pessoas, mas você é uma pessoa boa. Mamãe te ama, pai te ama, sua avó te ama, todo mundo te ama aqui. E só quem não te ama é quem não te conhece. Então vale a pena a gente estudar mais sobre o autismo, né, gente? Porque o que talvez era razão, era verdade, sei lá, 5 anos atrás, 5 anos se passaram e as pesquisas vão apontando que talvez não seja. E olha que legal, né? Nada disso envolveu medicamento. De repente, a mudança de comportamento dos pais, das famílias e das pessoas que estão em torno da pessoa autista. Perceber que, de repente, a rotina pode ser mudada sim. Inclusive, mudar o professor, mudar a CAD, tá? Aqui tem gente aí que fica falando, nós temos que ter uma pessoa sempre a mesma pessoa. Você está estragando a situação, você está piorando a situação para a pessoa autista. No caso, para uma criança, você não sabe o que está falando e talvez você esteja piorando. Isso são dados, são pesquisas que falam sobre isso. Não é a moda falar que tudo é baseado em evidência? Então, as evidências apontam isso. Então, entre o que você acha, o que talvez seja mais seguro, nossa, como é bacana ouvir, né, que talvez seja bom você esteja mais próximo do seu filho e dizendo para ele, filho, você não é isso, a gente te ama muito, a gente vai ajudar nessa dificuldade, nós estamos junto com você, do que de repente, sei lá, ter uma outra atitude em que fala, não, ele é assim mesmo, vamos deixar ele ser assim mesmo. E engraçado que essa pesquisa, gente, que eu levantei, essas pesquisas, elas falam de adultos, tanto autistas típicos quanto atípicos. O que pode fazer essa pessoa ter esses quadros de ansiedade e depressão, e aí eles fizeram um paralelo, mostraram que o autismo tem mais situações, mas isso também acontece com crianças típicas. Você tem um filho adolescente que não é autista, pensa bem nisso, talvez essa situação de esse autoestigma ruim, essa autoestima baixa que ele tem, pode ser muito danosa e prejudicial, inclusive criando um adulto medroso que tem medo de viver a vida e vai ficar sempre com você porque ele acha que ele não é capaz e assim por diante. Vamos mudar a perspectiva do autismo, gente. Esse é o canal Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Tá bom? Até a próxima.